E aí ele quer fingir que, no fundo, o roubo só é válido se a vítima, por exemplo, não for um cara que é um entregador. Pô, talvez se for roubar alguém lá na Barra da Tijuca, se você for roubar um cara de classe média num bairro ok, não, beleza, entendi. Um cara tá lá na Zona Sul, beleza, pode roubar, mas não rouba o trabalhador. As pessoas são todas trabalhadores, e mesmo se não fosse um trabalhador, ninguém merece ser vítima de violência alguma, tá? Dois, sim, o Oruan está passando esse recado público porque ele está tendo um dano de imagem gerado por subordinados do Comando Vermelho, tá? E três, eu abro os comentários lá do vídeo dele e eu vou ver um monte de retardado lá, oh, parabéns pela atitude, você foi muito consciente. Tá certo que assim, ele tá apanhando demais, mas a existência de pessoas que enxergam consciência no Oruan como uma espécie de posição oriunda de um player válido, eu não entro naquelas do Arthur, me faz perder fé na humanidade. Porque isso existe nos Estados Unidos. Existe a cultura gangster lá nos Estados Unidos. Nessa cultura gangster existem pessoas, não, fulano de tal fala umas verdades, ele é legal, ele é um bandido, mas eu gosto dele. E assim, na real é que existem pessoas que são toscas, elas são meio burras mesmo. E essas pessoas, elas vão defender coisas burras, elas não vão entender muito o que é certo e o que é errado, elas se apegam a carisma e a tipos humanos que de maneira simbólica vão cativando elas, e essas pessoas existem, cara. O lance é que essas pessoas não podem interferir muito na tomada de decisão, né? Então estou falando pessoas muito burras que não sabem distinguir o que é certo e errado, elas não têm que ter poder de decisão sobre muita coisa, tirando, sei lá, o próprio corpo e o próprio trabalho. Eu espero que busquem um esclarecimento, mas as pessoas existem, estão por aí, admiram o Oruan, ficam procurando poesia no crime, né? É difícil. Um cara mandou, Nicolas Ferreira vai dar parabéns pro Oruan. Agora, alguém aqui duvida? Foi pro Pose que ele deu parabéns da outra vez, né? Quando ele tava na Alerj, se não me engano, né? Prestando depoimento. Lembrando, tá, que assim, o envolvimento da facção Comando Vermelho junto à direita carioca, ele tá cada vez mais próximo. E as pessoas falam, como assim? Tá? Você vai pegar Bacelar, parceiro de primeira ordem do Castro por muito tempo, parceiro do bolsonarismo no Rio por muito tempo, amigo do Flávio Bolsonaro. O Bacelar, ele era muito próximo, na verdade, grudado ao TH Joias, que é do Comando Vermelho. Ou seja, havia um deputado estadual que era do Comando Vermelho, que era muito próximo ao Bacelar, que anda com o Flávio Bolsonaro. Isso aí tá meio amarrado. A sociedade carioca é uma sociedade profundamente doente. E aí eu vou fazer um pequeno paralelo aqui, que eu acho que vale a pena fazer, né? Porque a gente passou em Santa Quitéria, mais ou menos 1 hora daqui. Em Santa Quitéria, vocês viram a confusão que a gente arrumou hoje, né? Fomos até a prefeitura, porque o prefeito é filho de um bandido. Esse bandido foi afastado, ele era um prefeito anterior. O Comando Vermelho e esse cara atuaram de modo a permitir, vamos colocar assim, uma frente de trabalho do Comando Vermelho na cidade que os beneficiasse, inclusive premiando o Comando Vermelho com um carro, havia bônus por resultado, conversas foram extraídas do celular do D30, não, do DA30, uma coisa assim, que é o segundo cara do Comando Vermelho ali na região. E ali a gente está vendo uma cidade num processo de tomativa. E como a classe política do Centrão ali não fez nenhuma cerimônia em se misturar com o Comando Vermelho. Porque o Comando Vermelho, vamos dizer, o poder se expressa de muitas maneiras. Você tem o poder na forma da autoridade moral, que o exemplo maior seria o poder religioso. O poder religioso opera por meio da autoridade moral. Você tem o poder por meio do dinheiro. E você tem o poder por meio da força. Então os políticos do Centrão, eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem se juntar com um pastor que vai comprar fiel, eles podem se juntar com um empresário corrupto que vai desviar a emenda com eles, assim como eles podem se juntar com o Comando Vermelho. Um empresário corrupto representando dinheiro, um pastor picareta representando o convencimento religioso e uma facção como o Comando Vermelho representando a força pura e simples. Então quando eu faço esse paralelo, Santa Quitéria não é tão distante do Rio de Janeiro. Não é tão distante porque em ambos os casos a aceitação do crime organizado como parte do jogo e como um parceiro para a operação política daquele político local, ela foi rapidinho. E é naturalizada, e aí as pessoas são obrigadas a aceitar. O caso do Rio de Janeiro é um caso muito especial que merece, né? Todo mundo fala, Renan, você só quer fazer intervenção em estados do Nordeste? Não. O Rio de Janeiro, por excelência, é um estado que precisa ter uma intervenção e uma limpa geral. E no Rio de Janeiro, a mistura entre facções e política, ela é realidade.
E não tô nem falando das milícias também, porque você tem ainda as milícias que operam muito forte dentro da Alerj. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, ele era próximo, ele premiou miliciano, atuou junto com o miliciano. Tem um miliciano que aquele que morreu, que antes ele tinha... O Adriano, o Adriano da Nóbrega. Você sabe um pouco da história do Adriano da Nóbrega? Cara, tem um documentário maravilhoso, do Globoplay, inclusive, né, que é do Jogo do Bicho. Ele tem um episódio só sobre essa parte. O Adriano, ele já era envolvido com a galera do Jogo do Bicho, etc, entendeu? O Adriano, ele lembra que o Bolsonaro tinha sido assaltado? Ah, E roubaram a arma dele nos anos 90?